começando mais uma edição do nosso Hoje Tem Conversa, o podcast do seu Marília Hoje Notícias. E hoje episódio número 31. Ao meu lado ela, Letícia Aguiar, a menina que fala aos patrocinadores de uma maneira extraordinária. Seja Você só pede pra afônica, disfônica. Isso. Quando eu tava rouca que você pediu, né? Vou falar todas. Não, Ainda bem que hoje que eu tô com a voz boa. Então vai lá, vamos lembrar quem são os nossos apoiadores, que aliás são os responsáveis para a gente poder sucesso, realizar, né? sem dúvida. Exatamente. Casa Viva Melhor, Ventilador e Casa. Também com a gente os Planos Prever, planos pensados em você. Também está com a gente o Esmeralda Shopping. Colégio Água Viva, Unistore, E LA Comunicação. Falamos todo mundo? Falamos todo mundo. Então vamos reprisar aqui, que agora eu fiquei com medo de não ter falado. Oral Sim Implantes, Esmeralda Shopping, Colégio Água Viva. Casa Viva Melhor, Ventilador e Casa, Unistore e LA Comunicação. Aí, ó. Está demais. Tudo ensaiado. E Planos Prever. É isso aí, gente. Hoje o nosso bate-papo é com ele, professor Marcelo Fernandes, que é professor da Unesp em Gestão Pública e Relações Internacionais e ativista social em prol da cidadania. A gente só fala com gente importante e inteligente, né, Marcos? É ou não é? E, aliás, ele vai bater um papo da melhor qualidade com a gente. Já quero te convidar para compartilhar, mandar esse vídeo para geral aí, Isso porque aí. a gente vai falar sobre os mais variados temas, a começar pelo ponto tão chave que é a cidadania. Aliás, o que é cidadania aí? Então, a gente fala assim, é uma palavra tão usada, mas muita gente não sabe qual que é a definição, né? Então a gente vai começar com essa pergunta clichê para você. Às vezes diga assim, e que é a cidadania? Minha cidadania é brasileira. Brasileira, isso. É. Diga lá, professor, obrigado por estar aqui, viu? Eu que agradeço vocês dois pelo convite e vocês já me colocaram numa questão bem difícil, né? Cidadania é um tema apaixonante, mas é uma questão tão simples que as pessoas, de uma forma geral, acabam tornando ela complexa, né? Cidadania, na verdade, é o quê? É você, enquanto ser humano, enquanto indivíduo, participar da sua vida pública, né? E o conceito, ele toma força de 150, 200 anos para cá. Por quê? Porque na maioria dos países do mundo se adotou uma versão de governo chamado república. E a república é o quê? Res pública, é o governo do público, é o governo do cidadão. Então, ser cidadão hoje nada mais é do que aquele que acompanha as grandes questões públicas, tudo aquilo que é público, tudo aquilo que tem relação com a gente. Então, por exemplo, um buraco na rua é público. Não adianta você só reclamar que o buraco está atrapalhando o seu ir e vir individual. Você tem que apontar soluções para esse buraco. Você tem que cobrar a prefeitura, cobrar o poder público para arrumar esse buraco em benefício de todos, da rua, que também é pública. Então, de forma geral, cidadania é isso. Cidadania é aquele indivíduo que olha as questões públicas e busca a solução das questões públicas em prol do bem comum, ou seja, em prol de todos, dentro de uma arquitetura de governo democrática, republicana, onde aquilo que está lá para gestores, para políticos gerir, é de todos nós. Então, cidadão é esse ser humano aí. Todos nós somos cidadãos, né? De uma maneira geral. E esse direito de exercer a cidadania nos é conferido constitucionalmente? Não só constitucionalmente, Marcos e Letícia, mas também na prática, né? Às vezes as pessoas acham assim, o poder público limita nosso exercício de cidadania. Não é verdade, né? O poder público não quer que você seja cidadão, mas o seu direito de exercício da sua cidadania está aí. Quer um exemplo? Quando você reclama formalmente no poder público de algum problema, o poder público obrigatoriamente ele tem que responder. E ele responde. Pode não ser uma resposta satisfatória, mas ele te responde. Essa obrigação é constitucional, está prevista em lei, todo cidadão pode fazê-la. Uma reclamação num posto de saúde, numa escola, em qualquer lugar tem que se fazer. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro ainda. Recentemente, nós tivemos lá o problema do CDHU aqui em Marília, né, que os prédios estão caindo, né, por um problema de conservação deles, né. As pessoas se mobilizaram, porque é um problema grave para eles individualmente, fizeram um ato de cidadania, que foi pressionar prefeito, vereador, governo do estado de São Paulo. A solução demorou, mas veio e está acontecendo. Isso foi ser cidadão, é ter cidadania. Os moradores conseguiram fazer o poder público, mesmo a contragosto, resolver um problema social que é deles, mas também que é de toda a cidade. Porque se aquilo lá cair e morrer gente, é uma calamidade pública sem tamanho para uma cidade como a de Marília. Então isso é uma questão pública
que vem sendo resolvido, está acontecendo hoje na vida de cada um de nós aqui. E quando você conseguiu e escolheu ser uma ativista em prol da cidadania, veio pela sua formação ou você sempre se identificou assim, desde novo? Já faz tempo, desde novo, antes mesmo de me formar, eu já tinha um olhar específico para as questões da cidadania, para as questões coletivas. Eu sempre gostei, né? Eu fui um cara pintada, mesmo lá no ensino médio, né, que ajudou a fazer o impeachment do Collor. Então, isso vem da gente, né? No geral, vem da gente. Ela não sabe dessa história. Tem quantos anos a Letícia tem? Eu não tenho ideia. 29. 29? Não, então ela não é dessa época. O Marcos é. Então nós fizemos quase não, né? Quase também. não, Fizemos um movimento de rua na época bastante grande, que era dos caras pintados, e o presidente acabou caindo com esses movimentos que começou com a juventude, né? Então aquilo ali também foi um ato de cidadania, né? A gente começou bastante cedo nessa área por gostar dela. E ela esse gosto determinou minha formação, né? Não foi o contrário. Né? Na verdade, eu vim fazer o curso que fiz, que é Ciências Sociais, depois Ciências Políticas, Políticas Públicas, Relações Internacionais, por esse olhar já mais para o social que a gente veio adquirindo desde a adolescência, desde até antes, né? Isso você acaba tendo uma visão assim do coletivo desde pequeno, quando você é incentivado pela família, mãe, pai, por aí vai, aí você começa a prestar atenção nessas coisas. Ô professor, e qual o seu ponto de vista em relação à população de uma forma geral? Ela tem noção da importância de exercer a cidadania? Marco, quando a água bate na bunda, a noção vem, né? E isso que é ruim, a noção deveria ser o tempo todo, né? Mas quando a população tem um problema específico para ela resolver, que é dela, ela, por questão individual, acaba se mobilizando coletivamente. Então ela acaba fazendo, né? Não é verdade essas teses que existem no Brasil, que é uma tese ruim do ponto de vista dos intelectuais, também das elites brasileiras, de que o povo brasileiro é burro. O povo brasileiro não é burro, a população brasileira não é burra. Ela só vota conforme as opções que estão disponíveis no mercado de voto. O problema é que o mercado de voto é ruim, né? As opções que são colocadas na prateleira são ruins. Então a população escolhe, na maioria das vezes, o menos ruim, o menos pior. E aí fala, o povo votou errado, o povo é burro, mas cadê o cara bom, o produto bom que está na prateleira do voto para que ela possa escolher? Então a população ela sabe escolher, tanto sabe que ela escolhe o menos ruim naquele momento, naquele cotidiano, naquela história que ela está inserida, né? Então, e como a atividade política no Brasil é um exercício de elite, né, as nossas elites é que estão devendo bons candidatos para esse povo fazer uma escolha de melhor qualidade. Eu acho que um exemplo bem que a gente está vendo de cidadania agora é o que está acontecendo, né, no Rio Grande do Sul, que está o Brasil inteiro se mobilizando e fazendo muitas vezes a função do poder público, né, que deveria ser do poder público. Mas eu acho que é um exemplo de cidadania que está todo mundo cobrando respostas, mas também se unindo em prol de um bem maior. Porque a solidariedade está muito próxima, né, Sim. também aí dessa questão, né, da cidadania também. Você ser solidário ao próximo. A solidariedade vem da questão da empatia. E para você ser cidadão, você precisa ter empatia. Então a solidariedade você nunca está vendo algo só para você, né? É um componente da cidadania. É um componente da cidadania. Mas a solidariedade, a Letícia tocou num assunto que é o lado que tira a solidariedade da proximidade da cidadania. Qual é? Quando o cidadão solidário busca fazer com as próprias mãos sem cobrar o poder público do papel dele. Então tem esse lado que é ruim. Em Marília nós temos muito disso. Marília é uma cidade solidária, Marília é uma cidade de pessoas que têm empatia, que muitas vezes ocupam o papel do poder público e não cobra o poder público daquilo que ele precisa fazer. Então esse aspecto da solidariedade ele pode esconder um pouco o aspecto da cidadania. O ideal é as duas coisas estarem andando juntas. Vamos dar um exemplo, né, só para as pessoas entenderem. A Santa Casa de Marília. O papel que essa instituição tem dentro da cidade de Marília é gigantesco há muitos anos, desde que ela foi criada. O DNA dela foi criado dessa maneira, né? E eu vejo, por exemplo, em muitas ocasiões, a Santa Casa não afirmar diante do poder público o que é dever dele, direito da instituição, que é pagar em dia. É pagar em dia os procedimentos realizados pelo hospital.
Percebam? Então ela faz um ato de empatia, um ato de solidariedade que é maravilhoso para a sociedade toda, mas também tem que, mesmo que a portas fechadas, fazer cobranças duras ao poder público de arcar com os gastos em saúde que ela apresenta aqui para a sociedade marinense. Então, unir solidariedade com cidadania é unir essas duas coisas. Eu tenho a impressão de que quando a gente avançar nesse aspecto da cidadania, enfim, ela alcançar um maior número de pessoas, a tendência é os problemas diminuírem, né? Os problemas da comunidade, porque vai aumentando a responsabilidade do gestor público, né? Quando você tem uma população que exerce realmente a cidadania, que cobra os seus direitos. Né? Exatamente, porque é muito fácil, né? É o que a gente acabou de dizer, de repente o cara faz pelas suas próprias mãos, acaba não cobrando o poder público, em outra situação ele nem sequer vai atrás dos seus direitos, vai questionar, vai reclamar. Quando vai de forma muito reduzida, e aí a resposta muitas vezes não é adequada, conforme o professor colocou também. Quer dizer, a resposta vem, mas vem do jeito que quer também. Agora, quando você engrossa isso, né, aí a cuica tem que tocar para outro lado, né? Porque aumenta a responsabilidade do indivíduo. Uma questão importante da cidadania que as pessoas têm que introjetar na sua ação cotidiana é as pessoas entenderem que dinheiro público é dinheiro nosso, é dinheiro meu, é dinheiro da Letícia, é dinheiro do Marcos, é dinheiro de todos nós, percebe? E as pessoas não têm essa dimensão muitas vezes. Então, para você ser cidadão, a primeira coisa que você tem que pensar isso, né? O dinheiro é nosso, o dinheiro não é do político, o dinheiro é de cada um de nós. Imposto é dinheiro que sai do nosso bolso para o político, percebe? Então, você tem que fiscalizar a política, fiscalizar o político, fiscalizar o poder público. Por quê? Porque ele está usando o seu dinheiro. E as pessoas, às vezes, não têm essa dimensão. As pessoas falam, é dinheiro público, então não me interessa. Aí que deveria interessar, porque é dinheiro teu que sai do seu bolso para alguém gerir ele a favor de todos. Então, nós temos que introjetar isso no nosso cotidiano, nossa prática. Aí o cara começa a ser cidadão. Ele começa a ser cidadão de verdade. E como monitorar isso? Tem uma dica aí para quem não sabe, que se interessa? Tem várias formas. Aqui em Marília é inovadora em muitas coisas, inclusive nessa, né? A Marília Transparente, a Matra, é uma instituição de primeiro escalão no âmbito nacional em acompanhamento e fiscalização do poder público. Então você tem que observar o que o poder público está fazendo com o seu dinheiro. Para fazer isso, você tem que, por exemplo, levantar todo dia cedo, dar uma olhadinha na mídia, olha no Facebook, olha na rede social, olha no Diário Oficial, que pelo Diário Oficial, ali o poder público vai dizer obrigatoriamente, por causa da transparência, tudo o que ele vem fazendo com o nosso dinheiro. Entra no site da Matra, que o site da Matra sempre está atualizado nesse sentido. Né? Há outras instituições da cidade que também vêm fazendo isso. Então, há diversos aspectos. É que, no geral, as pessoas começam a se interessar pelo coletivo mais ou menos com 30 e poucos anos, 40 anos. Né? Os mais jovens estão mais longe disso. Mas eu tenho um projeto interessante, que eu vou nas escolas ensinar exatamente a cidadania. Né? O projeto chama Cidadãos do Futuro. Né? Eu chego lá, os alunos não querem nem saber dessa história. Mas eu levo uma sacolinha de supermercado com um monte de nota fiscal. Aí quando eles viram as costas, nós não vamos tratar desse assunto. Eu jogo as notas fiscais na mesa, dou uma para cada um e falo, lê isso aí. Aí quando eles chegam no final, vê o tamanho do imposto, eu falo, vocês querem um iPhone, que seu pai te deu um iPhone? Esse tanto de imposto aí, se estivesse no bolso dele, certamente ele poderia te dar um iPhone no final do ano. Aí eles começam a se interessar. Né? Eles começam a ver o que é a política, o que é ser cidadão. Porque começa sempre pelo bolso, né? Infelizmente, a consciência em tudo, nossa, né? Em tudo, né? Ela começa pelo bolso. Né? E você me falou uma coisa que, não sei se você consegue fazer essa análise, mas que você disse que despertou essa sua vontade de ser, né, ativista político, enfim, da cidadania, quando você participou do Cara Pintada do Collor. Como é para você, depois de tantos anos, ver ele sendo eleito novamente? Mesmo que em outro cargo público e voltar à vida política? Isso faz parte da democracia. Sim. Ele foi impedido, cumpriu a pena dele, voltou por Alagoas, o povo decidiu, né, colocá-lo de novo em Brasília.
então faz parte da democracia, né? Eu vejo o fenômeno Collor dessa maneira, né? A democracia é um sistema de governo imperfeito, mas é o menos pior entre todos aqueles disponíveis, né? E por quê? Porque em democracia você pode opinar, você pode omitir sua opinião. Você tem direito à liberdade e à igualdade conforme a lei. Então esse é o poder político exercido, que muitas vezes é violento, da maneira mais soft possível sobre a vida de cada um de nós. Imperfeito, mas é o menos pior. Então é isso, está na conta da democracia. Eu gostei? Não gostei. A maioria das pessoas também não gostaram. Mas foi direito dele, ele cumpriu a pena dele, ele ficou 8 anos fora da política, né, cumpriu devidamente a pena e foi reintegrado ao jogo político, como deve ser em sociedades democráticas. A mesma coisa acontece com, por exemplo, alguém que erra em matéria penal, cumpre a sua pena e tem que ser reintegrado à sociedade. Faz parte da vida moderna, da vida contemporânea, que a gente tem que ter sabedoria, tem que ter temperança, tem que ter empatia, né, para saber aceitar e jogar o jogo conforme as regras aí estabelecidas. Eu fico pensando aqui, é muito interessante essa questão, você falando do exemplo do iPhone e tal, para a garotada, para chamar a atenção deles, né, para essa questão da cidadania. E aí a gente tem uma situação hoje de voto, por exemplo, aos 16 anos. Né? Isso, no seu ponto de vista, você acha que é salutar? Eu vejo que sim, começa cedo, começa a prestar atenção, tem que fazer uma opção, é salutar. Obviamente que eles não têm a maturidade suficiente para fazer escolhas assim mais adequadas, mas tem que começar, né? O Maluf dizia, né? Time Você não que vai fazer joga, a voz dele? Né? Time que joga tem torcida, não era isso? Acho que é. Não... Então é isso, o eleitor que vota vai melhorando a sua votação com o tempo, né? Não tem outra maneira. A única frase que eu lembro desse senhor que você mencionou aí, ele dizia assim, se o Pita não for bom, não vote mais em mim. E o que aconteceu com ele? O povo é burro? Nunca mais votou nele. Não é? É isso. Não é isso? É isso. Essa foi a frase. Depois dessa frase, ele só perdeu a eleição. Eu mesma fui uma pessoa que me politizei, talvez também por conta da família. Eu tirei meu título com 16. Com 15 anos eu não vi a hora de fazer 16 porque eu queria votar. Quando eu fiz 16 foi eleição, né, nível nacional, então escolheram um presidente e tudo mais. Mas eu lembro até hoje em quem eu votei, das minhas escolhas naquela época. Claro, é isso. Você, conforme vai passando o tempo, você fala, talvez não repetiria aquele voto naquela pessoa. Agora eu já vejo que talvez não era interessante. Mas isso é natural, acho que em qualquer idade, sim, né? Tipo, de você amadurecer, sim. O voto é a principal arma do cidadão. O que é o voto? As pessoas têm que também introjetar isso. O que é o voto? Você tem diante da urna eletrônica, eu voto muito rápido, porque eu já chego na urna convicto, então eu voto muito rápido. Mas ali na urna eletrônica você vai ter, em média, 60 segundos. Você é soberano ali. Ali é você que manda. Percebe? E a sua escolha vai determinar os seus próximos 4 anos. É isso que as pessoas têm que entender. Então, o voto é uma coisa muito séria. O voto é a maneira como você analisa um currículo para dar a sua saúde, a sua educação, as ruas da sua cidade, cultura, lazer, esporte, para um cidadão cuidar. É isso que é o voto. Você está confiando tudo isso naquele indivíduo. Naquele indivíduo. E você é soberano. Essa é a beleza da democracia. É legal porque assim... Você escolhe. Você precisa ter a noção que assim, ali é você e você. Só você. Sim. Ninguém vai saber em quem você votou, qual foi a sua escolha. Isso é um direito exclusivo seu e é um segredo que você pode levar com você para sempre. Sim. E então, aí... não precisa ter preocupação, né? Mas eu falei que ou o fulano me prometeu. Cara, ali você faz o que você quer. Ali você falou muito bem, ali você é o senhor, você é quem manda. Eu, inclusive, algumas pessoas falam assim para mim, mas o cara me ofereceu tanto. Eu falei, olha... isso é triste, hein? Olha, o cara foi cafajeste com você, seja com ele. Pega o dinheiro dele e vota em quem você acreditar que deve votar. Talvez seja nele, vote nele, mas se não for nele, vota no outro. Mas aí a gente tem que... Não, eu concordo, mas assim...
na verdade, para essa pessoa, eu já diria assim, você já parou para pensar que você está votando em alguém que está te pagando por isso? Sim. E já dá para exercer Falo isso também, mas veja o que eu falei. Ele está sendo cafajeste com você, seja com ele. E se tiver provas, dá para fazer uma ação de cidadania e denunciar para o poder público. Né? Se você conseguir a prova de que você está tentando uma compra de voto, é possível fazer a denúncia, né, para o poder público. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Se fizer a proposta para mim, eu faço a denúncia na hora. Na verdade, eu dou voz de prisão e levo para a delegacia. Porque o cidadão também pode dar voz de prisão. Está na Constituição. Não é só a polícia que dá voz de prisão. Qualquer cidadão que vê um crime sendo cometido é um ato de cidadania, dá voz de prisão. E também lembrando que, por exemplo... Se vai conseguir prender, é outro aspecto. Sim. E lembrando também, esse ano que a gente está, né, em ano de eleições municipais aí para eleger, então, os vereadores e prefeitos da cidade. Quem está assistindo esse podcast aqui, com certeza tem um acesso à internet, seja por smartphone, seja por um tablet, por um computador. É possível você ler o plano de governo das pessoas, né? Isso vai estar disponível. Então, você tem dúvida, quer saber quem que vai governar melhor a saúde? Leia, né? Se interesse. Não vai, que o fulano é simpático, ou porque tem gente que fala assim, né? O fulano parece gente boa. Vá ler o plano de governo dele. Leia qual que são as propostas. Beltrano é bonitinho. Ciclano sorri bem, o outro é fotogênico. O outro tem cara de sei lá o quê, né? Fala bem. Então, isso tudo geralmente está disponível nos canais de quem vai ser candidato. Leia o plano de governo, se interesse, vê o que você acha que é mais adequado. Você falando isso, já vou emendar uma pergunta para o professor, querendo entender o seguinte, como é que é isso? Aí já vai entrar mais nessa questão política do que cidadã, mas acho que elas se correlacionam. Como é que é esse aspecto daquilo que está no plano? Qual é a efetividade do plano de governo de um candidato no quesito cumprimento? Ou seja, até que ponto ele tem que cumprir aquilo que está ali? Isso é oficial ou não? É oficial. Entretanto, no Brasil, a justiça eleitoral deixa muito a desejar no cumprimento daquilo que é prometido durante o processo eleitoral, que é combinado com a sociedade, né? A justiça é muito leniente nesse sentido. Não vi nenhum político sendo punido por estelionato eleitoral. É isso muito difícil de ocorrer. E ficou pior ainda depois de 2021, né, que o Bolsonaro fez uma alteração na lei de improbidade administrativa, colocando na lei que a punição dos políticos só por dolo. Né? Então não adianta mais um erro, né? Erro entre aspas, porque eles erram estrategicamente, mas tem que provar agora a intenção do dolo. E provar a intenção de dolo é muito difícil. Muito subjetivo, né? E muito difícil punir. Aí é questão de interpretação. E muito difícil punir. Agora, a população, como já disse a Letícia, ela pode acompanhar nos canais públicos o que o cidadão está dizendo. E ela tem que observar o histórico do cidadão, né? Que o histórico do cidadão conta muito. Então, você vê o cara prometendo X, algo que ele nunca fez, ele vai te entregar Y. Então tem que ver muito a pessoa, o histórico da pessoa, não cair muito na conversa. As pessoas caem em conversa de roleiro, de 171, às vezes cai, mas a maioria já está mais esperta. Na política é a mesma coisa, o cara está vendendo a capacidade dele de fazer gestão da coisa pública que também é sua, não é? Então você tem que observar se ele tem essa capacidade. Qual é a capacidade que ele tem para fazer a gestão, para fazer aquilo que ele apresenta como proposta. Eu estou vendo aí nesse processo pré-eleitoral de pré-candidaturas, candidatos prometendo coisas que não são possíveis para a cidade de Marília apenas para obter teu voto. Você tem que observar isso e esse aí você risca da tua opção, porque esse vai só enganar. Porque quando ele promete coisas absurdas assim, ele não sabe nem por onde começar. Percebe? Então, porque o cara, para saber fazer, ele tem que começar na promessa. Né? Eu penso isso. Quando eu analiso uma história mirabolante política, uma proposta mirabolante, eu fico imaginando assim, das duas, nós temos duas situações aí. Ou o cara é 171 mesmo, né, e está com essa conversa fiada tal para tentar convencer, ou ele pensou naquilo mesmo e não tem o conhecimento a respeito do seu cargo, dos seus direitos, do seu poder, né, a ponto de entender que aquilo é inviável e que aquilo ele não pode fazer. Vocês falam isso, me lembra... Ou ele não tem conhecimento nenhum, ou ele é um enganador. Vou te dar um exemplo que toda a cidade de Marília está ouvindo já há algum tempo.
para provar isso para você. Saúde pública. O prefeito na saúde pública, ele cuida de duas áreas. A saúde é dividida em baixa, média e alta complexidade. O prefeito, ele cuida principalmente da baixa complexidade. O que é a baixa complexidade? É o posto de saúde da sua rua, do seu bairro. Ali é responsabilidade do prefeito. O prefeito também tem responsabilidade compartilhada com o Estado na média complexidade. O que é a média complexidade? É a UPA Zona Norte e o PA Zona Sul. É isso. O prefeito faz isso na área de saúde. O cara que está prometendo, eu vou trazer um hospital, eu já trouxe um hospital, fez um belo trabalho como deputado. Agora, vir falar que esse hospital é função do prefeito, está mentindo, está querendo te enganar. Até porque o prefeito não tem ação nenhuma sobre hospitais que é alta complexidade. Então, só para completar, o prefeito ele tem que cuidar da unha encravada, da sua febre, da sua hidratação, das coisas simples de saúde, que no caso dos brasileiros representa 75% da demanda de saúde. O hospital é só para questões complexas. Então você tem que ir para o hospital se tiver que fazer uma cirurgia, se tiver em situação gravíssima que corre risco de morte. Ou seja, mais ou menos 5% dos problemas. E 20% dos problemas é média complexidade. Aí você tem que ir para a UPA Zona Norte e para o PA Zona Sul. Então as pessoas têm que aprender, inclusive, a usar o SUS. O SUS é um maior plano de saúde público do mundo. Já agradeceu a Deus pelo SUS hoje? Muito. Funciona. Agradeço muitas vacininhas que eu tomo, atualizo todos os anos minhas vacinas. Por exemplo, o Brasil é um dos principais países no mundo na questão de vacinação. Sim. Então o cara fala assim, eu vou cuidar da alta complexidade porque eu trouxe um hospital e com esse hospital eu quero ser eleito prefeito, tá te enganando. Porque quando ele chegar aqui para ser prefeito, ele tem que ter preparo para cuidar dos pós-saúde, que é a base da saúde. E ensinar a população a usar os pós-saúde. Porque às vezes o cara chega com febre no hospital, vão colocar uma pulseirinha branca nele, a pulseirinha branca significa atendimento em até 24 horas. Aí ele sai xingando o médico, enfermeiro, quer quebrar tudo, e quem está no lugar errado é ele. Ele tinha que estar no posto de saúde. Eu vejo muitos cidadãos que confundem os serviços de saúde. Sim. Eu tenho vários colegas da área de saúde que falam que as pessoas não sabem usar. Então é isso, a pessoa chega com um quadro gripal numa área de urgência que as pessoas estão lá correndo risco mesmo, infartando, tendo um AVC. E obviamente é isso que você falou, vai demorar para ser atendido e vai sair de lá reclamando que o SUS não atendeu ela. Porque está no local errado. Está no local errado. E o prefeito que fica falando para você que vai trazer hospital, que vai cuidar de hospital, ele está te enganando. Porque ele tem que falar, eu vou cuidar dos pós-saúde, eu vou colocar remédio nos pós-saúde, eu vou colocar clínico geral, ginecologista, pediatra, e eu vou resolver o problema seu sem você ter que andar muito dentro do seu bairro. E é possível fazer isso com o dinheiro que existe na saúde Marília hoje. Bom saber, uma coisa para a gente tem já para cobrar, né? Não, com certeza. Aproveitando que estamos nessa questão das próximas eleições, e aí vamos falar um pouco sobre vereadores. Nós teremos esse ano um aumento nas cadeiras, né? Sem dúvida. Isso, do ponto de vista seu, como um cara técnico que entende do assunto, você acha que é melhor ou pior para o município 17 cadeiras? Quer dizer, de certa forma, é óbvio, numa primeira análise, a gente vai pensar assim, poxa, aumenta a representatividade dentro da Casa de Leis. Mas você acha que isso facilita o pequeno, aquele que não tem um poder econômico tão abastado e tal, a conseguir por conta de ter mais vagas? Marcos, a sua pergunta é boa e cruel. Né? Boa por quê? Porque ela toca num assunto fundamental para qualquer sociedade. Em democracia, em república, como nós começamos a falar aqui, quem manda não é o prefeito dentro da cidade. Quem manda é o vereador. Então você tem que prestar atenção no vereador, escolher melhor o vereador. É ele que decide as questões dentro da cidade. E todo mundo acha que é o prefeito. O prefeito, no geral, faz o quê? Quando você escolhe mal o vereador e entra uma turminha malandrinha, o prefeito se aproveita disso para cooptar. O que é cooptar? É pegar o cara e trazer o cara para o seu lado. Sabe como ele traz o cara para o seu lado? Oferecendo cargo comissionado. Sabe o que é cargo comissionado?
é cargo que o prefeito indica sem o cara ter nenhum conhecimento para ganhar um puta salário que sai do seu bolso, sai do nosso imposto, para fazer muito pouca coisa em seu nome. Percebe? E outras vezes mais também dão recursos financeiros, colocam recursos financeiros nossos à disposição desse vereador meio malandrinho para que ele Meio malandrinho é bom, né? vote tudo aquilo que o prefeito quer, mesmo que seja contra os interesses da maioria. Então a Câmara é fundamental. Então nessa perspectiva, quando você tem mais vereadores, você torna o jogo do prefeito mais difícil para a cooptação. Então isso tem um sentido positivo nessa perspectiva. E você também aumenta a representatividade da população. Entretanto, isso também gera mais custo. Por isso que é uma questão cruel. E aí, do ponto de vista do custo, é ruim? Óbvio que é ruim. Eu quero pagar menos. Sempre pagar menos. Né? Vejo candidatos, pré-candidatos dizendo assim, eu vou fazer a guarda municipal. Isso custa dinheiro. De onde ele vai tirar? O município de Marília hoje está quebrado. Função e ação dos últimos 3 prefeitos. Está quebrado. De onde ele vai arrumar mais dinheiro para fazer a guarda municipal? Não que eu seja contra a guarda municipal. Tem uma visão positiva da guarda municipal. Só que você tem que falar, eu vou fazer e o dinheiro está aqui. Né? E não vejo isso. Né? E aí, quem vai aprovar a guarda municipal ou não? O vereador. Todas as questões precisam ser aprovadas pelo vereador. Nós estamos, por exemplo, com um processo de concessão do DAE, né, do Sistema de Água e Esgoto de Marília. Né? Estão fazendo uma concessão de qualquer jeito. Que, aliás... que foi aprovada pelos vereadores. Aprovada pelos vereadores e que foi impedida por um trabalho, diga-se de passagem, muito bem feito da Matra, né? Exatamente. A Matra, num papel de cidadania, Sim, de fiscalização, por enquanto, barrou a concessão. Mas daqui a pouco ela está de volta. Eu sou contra a concessão? Não sou contra a concessão. Eu sou contra esta concessão. Porque os vereadores não tiveram responsabilidades e aprovaram uma concessão muito ruim do jeito que veio do Poder Executivo. É uma concessão ruim para o município de Marília. Bom, tanto é verdade isso que ela foi brecada, né? Porque se a justiça também não encontrasse nada de... Há mais de ano se vem parando a concessão por defeitos. Agora parece que a justiça diz que não tem defeito nenhum. Eu vejo inúmeros defeitos nesse projeto de concessão que está posto agora. Um deles, por exemplo, o mais elementar, é uma piada, né? O mais elementar, você tem que fazer audiência pública e consulta pública para você fazer concessão de um serviço público. A audiência pública foi feita, ela serve para quê? Para dar voz ao cidadão. Durante a audiência pública, o atual chefe de gabinete, Levi Gomes, cassou a palavra de um monte de cidadão. Essa audiência pública só existiu no papel. E a cidadania aí ficou longe. Longe. Tem que ter consulta pública. Aí eles disseram que a consulta pública foi assim. Eles publicaram o edital no tempo que estava contando, né, do edital, que é natural, né, para você deixar que as empresas leiam o edital e se preparem para participar. Foi feita a consulta pública. Isso não é consulta pública. Consulta pública é quando o cara pega o edital, pendura ele por 30 dias no site da prefeitura e fala, ó, todo cidadão tem direito de olhar, dar opinião, mandar a sua opinião, nós vamos estudá-las e incorporá-las nesse processo. Terminou a consulta pública, aí nós vamos republicar o edital consertado com a visão da população para contar o prazo de edital para fazer a concessão pública. Percebe? Então não houve nem audiência nem concessão pública. Se a justiça não perceber isso, basta pegar o vídeo da audiência pública e ver se aquilo lá foi uma audiência pública. Foi um show de horrores, onde a prefeitura não ouviu o cidadão no processo de audiência, que é exigido para você fazer uma concessão de qualquer serviço público. E é interessante que em episódios como esse, aí sempre se lança a palavra... é perseguição política, é briga política, é não sei o quê, para tentar descredibilizar a opinião de quem se opõe, né? E outra, Marcos, veja bem, o prefeito Daniel Alonso ele teve 8 anos para encaminhar a concessão de água e esgoto de Marília. Quanto tempo falta para ele terminar o mandato dele? Faltam 8 meses.
Percebe? Por que agora? Se fosse tão bom assim, ele deveria ter feito no primeiro mês do governo dele. Que, aliás, ele ganhou a eleição dizendo que prometendo que não iria fazer a concessão. E eu não sou contra a concessão. Eu sou até mais radical no caso de Marília. Sabe por quê? A Prefeitura de Marília precisa de uma injeção de recursos. Se prefeito fosse, eu faria a privatização do DAI. A privatização do DAI é além da concessão. Porque na privatização você vende o bem para iniciativa privada, vira propriedade dele, e ele vai pagar isso para a prefeitura. O DAI hoje, do jeito que ele está, ele vale aí em torno de 1 bi e 500 milhões. Esse recurso aí resolveria todos os problemas da prefeitura de Marília hoje. E nós teríamos água de boa qualidade. A concessão não. Sabe o que é concessão, Marcos? Sua casa é própria? É própria. Não dá para fazer com você. Sua casa é própria? Também é nome dos meus pais, no caso, né? Sim. Então, sua casa é própria? A minha casa também é própria. Mas a concessão... Que bom, né? A concessão é um aluguel. É. Você aluga por X ano a exploração do serviço público. Vocês dois conhecem, eu não conheço, algum locador que fez melhoras estruturais e significativas na casa dos outros para pagar aluguel? Isso não existe. Por isso que concessão... Você não vai melhorar algo, né, que não é teu. Que não é teu. Aí o cara vai vir, vai explorar, vai fazer uns remendos, vai aumentar a tarifa, todo mundo vai perder, só o particular ganha. E outra coisa que os empresários da cidade não estão prestando atenção. Marília não é a capital do alimento? Sim. O que é alimento? Você sabe, Letícia, o que é alimento? Sim. O que é? Tudo aquilo que a gente consome. 70% é água. Sim. A nossa indústria alimentícia é competitiva no Brasil e no mundo porque o DAEM pratica tarifas de água muito baixas em relação a todos os outros municípios do Brasil. Nós temos umas tarifas de água mais baixas do Brasil. E nós produzimos água suficiente para abastecer toda a cidade. Marília produz hoje 104% da água que consome. Nosso problema é na distribuição. Outra coisa que você tem que prestar atenção. O cara que começa a falar, eu já fiz 10 poços profundos, está mentindo. Em Marília não se faz poço profundo há muito tempo. Eles fizeram pocinhos pequenininhos. Esses pocinhos não resolvem o problema. E nós também não precisamos de poços profundos mais. Nós já produzimos a água necessária. Nós precisamos fazer uma distribuição eficaz da água. Sim. A gente precisa ter nos 4 cantos das cidades reservatórios com grande capacidade para a água chegar e ficar reservada. Nós não temos isso. Percebe? Então, quando tem um corte de energia, cai a produção de água, o que acontece? Vai faltar água na casa das pessoas. Ou o que é pior, tem muitas casas em Marília hoje que a ligação é direta da rua. Percebe? Então, não produziu água, a água parou de rodar na rua, a casa fica sem rua. Não tem caixa d'água em casa. E não são poucas casas, principalmente na periferia. Então, uma série de soluções fáceis de implementar para resolver o problema de água no Brasil, em Marília, sem passar por uma concessão draconiana como essa proposta pelo atual prefeito Daniel Alonso. Isso é cidadania, prestar atenção nessas coisas é cidadania. Porque é água na sua casa, é uma coisa muito séria. Sim. E aí, os vereadores, voltando nessa questão dos vereadores que a gente dizia, né? Hoje, você falou que é cruel, né? Porque vai aumentar realmente custo. Aumenta o custo. Né? Mas você acredita, que você acabou não falando, que o cara sem bala consegue uma eleição nesse processo que nós temos de... Para vereador... Porque é importante conversar com ia falar telespectador, com você que está em casa. Né? O telespectador. Não, é importante a gente definir assim, porque as pessoas muitas vezes votam e não entendem. Fala assim, mas meu candidato teve 2.000 votos e não entrou. Tem o coeficiente eleitoral, né? Explica isso pro nosso ouvinte aí, professor. É bem complexo. Mas a grosso modo. Eu vou dar uma explicação assim. Não me pede para explicar sobras, que nós precisamos ficar aqui mais uma hora. Sim. Mas, no geral, funciona assim. Você tem que entrar no partido político, se filiou. Aí tem um grupo. Né? Esse ano, cada partido político vai poder lançar 18 candidatos a vereança.
Esses 18 candidatos à vereança, eles têm que ter um número de votos para ter direito a uma cadeira. Então vai ficar mais ou menos aqui em Marília em torno de 6.700, 7.000 votos por cadeira. Então esses 18 conseguiram 6.700, 7.000 votos, eles têm uma cadeira. Esses 6.700, 7.000 votos chama-se coeficiente eleitoral. Como é o coeficiente eleitoral? Você pega o total de votos válidos das pessoas que foram até as urnas e escolheram um candidato. Divide pelo número de cadeira. Tá. Então é esse coeficiente, esses 6.700, 7.000 votos. Então esses 18 conseguiram isso, têm direito a uma cadeira. Conseguiram mais do que isso, têm direito à segunda cadeira. E assim consequentemente. Então, às vezes, o que acontece? O partido tem... Só uma coisa. Por exemplo, a primeira cadeira é dada para a legenda que teve o maior número de votos no total? Não. Como é que é isso? Todas as legendas que alcançarem o coeficiente têm direito à cadeira. Tá. A primeira cadeira. E aí depois, na segunda rodada, que vai vendo a votação dos outros. Então, o partido que teve a segunda cadeira teve lá 13.500, 14.000 votos e assim sucessivamente. Em Marília, nenhum partido conseguiu 3 cadeiras, todo mundo conseguiu 2. Né? E aí, o que acontece? Às vezes, um time de 18 não faz uma cadeira. Mas nesse time tem um cara que teve 2.500 votos. Foi o mais votado da cidade, mas ficou de fora. O resto teve 100 votos cada um. Exato. Não fez a cadeira. Então não adianta você que é candidato olhar só a sua capacidade. Você tem que olhar o time. E política é um negócio que se faz coletivamente. Sim. Por isso que existem partidos. E como é que está isso? Essa cadeira, por exemplo, é do partido ou é do político? A cadeira é do partido. Se o político não obedecer às diretrizes partidárias, ele pode perder a cadeira. Se ele sair... Isso é efetivo? É eficaz no Brasil? É efetivo. Vários perderam a cadeira no Brasil porque saíram do partido e acharam que não ia dar nada. Se o partido pedir, caça rapidinho, caça na hora. Caça na hora. Aqui em Marília tentaram caçar a cadeira do vereador Eduardo Nascimento, há uns anos atrás, porque ele fez uma consulta que ele queria sair do partido. Aí pegaram a consulta e tomaram a consulta como vontade dele. Mas era uma consulta. E aí queriam tomar a cadeira dele dessa maneira. Ele demonstrou à justiça que ele não pediu para sair, que foi apenas uma consulta. A justiça garantiu a cadeira dele. Mas se ele tivesse pedido para sair e tivesse saído, teria perdido a cadeira e teria outro no lugar. Então, essas coisas, esses pormenores são importantes para o eleitor, né? Ter esse conhecimento, entender, por exemplo, não basta, além de você estar votando no fulano é de que partido, né? Qual é a ideologia coligação desse, qual com quem ele é coligado, o que ele pensa, né? Porque ele vai ter que meio que trabalhar na cartilha do partido, né? Tem casos que eu já vi acontecer, para você ter ideia de tão sério como essa legislação, de o partido tomar uma determinação e fazer com que aquela determinação seja do diretório municipal do partido. E o vereador ir para a votação e votar contra. Ele perde a cadeira por infidelidade partidária. Já tem casos no Brasil onde isso aconteceu. Então isso é sério, não é brincadeira. Né? Então as pessoas têm que aprender a olhar, aprender a escolher, né? Fazer uma análise crítica, né? Um voto interessante, né? O vereador, o vereador é o político mais próximo de você. Então é por onde chegam as demandas. Tá? E uma Câmara passiva de vereadores meio malandrinhos gera um caos para a sociedade. Ótimo essa definição, meio malandrinho. Você usa isso? Uso. Gera um caos para a cidade e um caos para a Câmara. Sim. Percebe? Por quê? Porque o vereador meio malandrinho, ele não vota nada contra o prefeito, mesmo que o prefeito esteja errado, porque ele está ganhando. Percebe? Em Marília, por exemplo, está tendo uma enxurrada de CP. Já dizia o ditado que ninguém vai contra o caixa, né? Exatamente. Percebe? Então, o vereador é importante, né? Você vê o prefeito fazendo uma coisa errada. Por exemplo, Marília é o único local do planeta, e isso eu falo com grande tranquilidade, que o nosso atual prefeito desrespeita a lei e não acontece nada. Ele simplesmente desrespeita, rasga a lei. Não acontece nada. Por quê? Para acontecer alguma coisa, tem que abrir uma comissão processante contra ele na Câmara. O prefeito nosso está fazendo desobediência ao judiciário continuamente. Chega a CP de desobediência,
os vereadores, a maioria, vota contra a CP. Não pode se fazer nada. Nos últimos meses aí, talvez umas 3 ou mais, né? Pedidos de abertura. Até mais. E todas, nenhuma foi. Todas engavetadas. De questões. Acho que foi radar, teve questão de radar. De questões sérias e que, de fato, o prefeito municipal está fazendo coisas contra a lei e nem investigar, fiscalizar, que é o papel primordial do vereador, a atual Câmara quis fazer. Né? Eu, por exemplo, já não voto num vereador que não quer nem fiscalizar, que é o papel primordial do vereador. Percebe? Se ele não quer fiscalizar, ele está ali para quê? Esse é o papel primordial dele. Né? E são coisas absurdas. Por exemplo, em Avaré, é a mesma empresa, o mesmo tipo de edital, os mesmos aparelhos na questão dos radares. A Câmara de Avaré abriu uma comissão processante, cancelou todas as multas, cancelou o contrato e está levando a questão a sério, em relação, inclusive, ao prefeito. Em Marília, ninguém viu nada nas questões dos radares. Será que a empresa que faz o que faz em Avaré não faz em Marília? Todo mundo está vendo o que está sendo feito aqui na questão de radares e multas. Percebe? E não se entra no mérito se eu sou contra ou a favor do radar. É se está fazendo certo. Certo. É. Só isso. Porque o radar ele faz parte do trânsito. Sim. Faz Exato. parte do radar. Agora, você tem que ter, com todo mundo que você conversa, você não encontra ninguém dizendo que acredita na idoneidade do radar, do serviço de radar. Ô Marcos e Letícia, só para vocês terem ideia, a gente paga nesses radares para eles multarem a gente R$ 467.500 por mês. Então vamos pegar um exemplo. Ali na Santo Antônio tem um radar num ponto que não tem acidente nenhum, nunca teve atropelamento, nunca teve acidente. Que eu a pé faço 40 km por hora na descida. Percebe? E se eu tiver num carro super potente, eu não consigo fazer 40 por hora na subida. Esse radar ali, ele está dentro do preço de R$ 467.500. Se ele não tivesse ali, esse valor seria menor na minha conta, no meu bolso. Tá certo isso? Aquele radar na subida ali a palavra é foda. Aquele radar na subida. Com o meu carrinho 1.0 ali, sobe chorando, tem que desligar o ar ali pra subir, né? Então, você já radar, sobe. desligou o ar. Não, você multada por estar muito abaixo da velocidade, né? Naquela subida, em vez de estar acima. E ele tá custando o nosso bolso. Tá certo? Até o próprio assessor especial do governo foi lá fazer um vídeo que tinha que tirar, mas o radar continua lá. Sim. Tá certo? Percebam? Então é complicado. Agora, a gente tá caminhando pro final já, né? Sim. Tô vendo aqui, empolgamos aqui. Empolgamos no papo. Mas Estamos aprendendo bastante. É muito, muito importante a gente falar sobre isso, porque nós estamos num ano eleitoral, né? E agora é um tempo que se pode falar, né? Estamos aí em pré, os candidatos são todos pré-candidatos, né? A algum cargo e tal. E a gente quer trazer isso à luz da população para entender um pouco a importância desse processo. E a ideia de bater esse papo hoje aqui com o professor Marcelo é isso, é falar mesmo dessa questão da cidadania e deixar assim claro o papel de cada um dentro desse processo eleitoral, seja do candidato a vereador, o candidato a prefeito ou os candidatos, né? E o eleitor. Agora, para a gente finalizar, o número de candidatos em Marília ao majoritário, ao prefeito, a gente percebe que sempre nós temos um grande número de candidatos e a maioria deles com muito pouca representatividade. Você acha que esse ano o cenário vai se repetir pelo desenho que a gente está tendo aí? É assim, Marcos, vai se repetir. Por quê? Democracia é o seguinte, se você quiser ser candidato a prefeito, a Letícia prefeita... Letícia é pré-candidata, você sabe, né? Não sei. A presidente aqui do nosso podcast. Se eu quiser ser candidato a prefeito, é um direito meu. Se eu tiver filiado, tiver em dia com a Justiça Eleitoral, é um direito de cada um. Então o cara pode sair. E não é ruim que tenha saia, debate. Né? Não é ruim. Agora, a população brasileira, ela já tem nas últimas eleições, as 2, 3 últimas eleições, desde 2014, ela já entendeu a questão da polarização. E ela já está atuando na polarização. E a polarização não começou agora no Brasil. Ela já é antiga. Por quê? Porque no Brasil
nós não temos grupos políticos que nascem na sociedade. Os grupos políticos, ele nasce... Eu tenho aqui ainda. Ele nasce no governo e fora do governo. Então, é posição e oposição. Então, a polarização é decorrente disso. Né, dessa formação histórica política que nós temos. Então, pode sair lá 13 candidatos, mas vai acabar polarizando em 2. No caso específico de Marília, o que nós estamos vendo hoje? A máquina que deveria ter um candidato forte para polarizar está muito fraca, que é resultado do péssimo governo que o prefeito Daniel Alonso fez nos últimos 8 anos. Então, todo candidato que ele põe a mão, dá a bênção, queima o cara. Queima não, tosta o cara. Então, os candidatos da máquina estão muito fracos. Então, o que pode ocorrer em Marília? A polarização ocorrer entre 2 pessoas da oposição. E aí, ocorrendo entre 2 pessoas da oposição, abre-se maiores perspectivas para o jogo político. E o desenho hoje é esse? Hoje o desenho é esse. A máquina, né? O prefeito Daniel lançando um candidato, ele vai ter aí os seus votos, que a máquina tem uma força, mas é uma votação que não passa de 20 mil votos. Percebe? Por causa da situação que se encontra a cidade. E isso vai ter reflexo sobre quem for candidato do prefeito Daniel Alonso. Então, a massa do restante dos votos vai acabar indo para X ou Y. Vai ocorrer uma polarização na oposição. Esse é o cenário de Marília hoje. E aí a eleição é o seguinte. Todo mundo sabe como começa. Ninguém sabe como acaba. Entendeu? Porque às vezes um cara consegue se conectar com a população vê nele a solução e vai nele. Aconteceu isso com o Bolsonaro, por exemplo, em 2018. Aconteceu em Bauru com a Suelen. Aconteceu em Bauru com o Rodrigo antes. Aconteceu em Marília com o finado Salomão. Percebe? Então, acontece essas coisas. Então, a gente sabe como começa, sabe como termina. Então, não dá para falar, eu estou bem, eu vou ganhar a eleição. Não é bem assim. Agora, o candidato tem que ser preparado para empolgar. Marília precisa do quê? De um candidato que empolgue e que faça um governo disruptivo. O que é um governo disruptivo? Um governo que vai para além daquilo que está aí. Marília teve um governo... A última vez que Marília teve um governo disruptivo, o Marcos vai assustar, viu, Letícia? Mas história é real, né? O último governo disruptivo que teve em Marília foi de 82 a 88, né, com o Abelardo Camarinha. Foi o último governo disruptivo que mudou, que alterou os rumos da cidade. Desde então, nenhum outro conseguiu fazer aquilo que ele fez. Marília precisa, hoje, de um político que tenha a capacidade de fazer um governo disruptivo, que mude as estruturas da cidade. Acreditávamos que o Daniel faria isso, pelo histórico dele, vindo da economia privada, etc. e tal. Não, ele se acomodou ao que havia de pior na política marilhense assim que chegou e sentou na cadeira de prefeito. Né? E todos os outros que vieram depois, né, você pega aí o Bugarelli, o próprio Toffoli, o Vinícius Camarinha, né, o Salomão tentou, mas não conseguiu, porque foi bloqueado. O próprio Abelardo foi depois novamente, foi prefeito, né, de novo, mas não fez um governo acima da média, né? Fez aquilo que ele já vinha fazendo, né? Então, é isso. Marília precisa hoje de um cidadão que tenha visão para fazer mudanças profundas na forma como a política é exercida aqui, porque esse modelo está implantado na nossa cidade desde 1982, ele deu o que tinha que dar e nós precisamos, de fato, uma mudança estrutural na nossa forma de fazer política, na nossa forma de exercer governo, porque a tendência, se continuar com esse mesmo modelo que está aí já há 40 anos, o resultado vai ser cada vez pior. Né? Então é isso, nós estamos nesse momento histórico, um momento histórico de inflexão. Ou falência completa. Para finalizar, essa polarização esquerda e direita, essa briga terrível que nós tivemos aí nos últimos anos, né, destruindo famílias, grupos de WhatsApp e tudo mais. Você acha que isso ainda repercute nas urnas nessa edição das eleições? Muito pouco. Eleição para prefeito é quem tem capacidade de tapar buraco, de colocar água na sua torneira,
de colocar remédio nos postos de saúde. A população não Mas tá nem falar aí. que tem o apoio do L ou do B, vai mudar ou não? Não muda absolutamente nada. É, né? Se continuar falando só besteira, proposta mirabolante, não muda absolutamente nada. Óbvio que tem uma parte da população que é ideológica, mas é a minoria. A maioria que é um candidato, um político, que resolve os seus problemas locais. É local. Sim, verdade. Professor, só temos que te agradecer, né, Letícia? Aprendemos bastante. Tenho Muito, certeza muito que todo legal. mundo que está assistindo aprendeu bastante também. Eu acho que tem que voltar aqui ainda antes da eleição para a gente conversar mais. Né? Isso. Eu que agradeço, modelo muito bom, estou conhecendo hoje, lugar legal, vocês estão de parabéns. Obrigada. Legal. Obrigado. Professor Marcelo Fernandes, o nosso entrevistado de hoje aqui, no nosso Hoje Tem Conversa, falando sobre cidadania, falamos aí sobre eleições, enfim, bate-papo da melhor qualidade. Ele que é professor da Unesp em Gestão Pública e Relações Internacionais, ativista social em prol da cidadania, analista, consultor político em eleições e políticas públicas. O cara é fera, hein? É fera. Né? E muito nos honrou aqui com sua presença. Vamos embora? Vambora. Lembrando os nossos patrocinadores? Isso aí. Casa Viva Melhor, Ventilador e Casa, Oral Sim, Esmeralda Shopping, Colégio Água Viva, Planos Prever, Unistore e LA Comunicação. É isso aí, com essa linha categorizada de patrocinadores, a gente finaliza aqui mais uma edição. Compartilha isso aí para geral, para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa informação e a gente volta pro episódio 32. 32, quarta isso? que vem às 7 horas da noite. Tchau, tchau. Fui.